tenho algumas coisas importantes para falar para vocês, né? Relacionado principalmente a um material que eu recebi e que eu quero mostrar para vocês, principalmente para os pais, para as mães, né? Que não acreditam quando a gente fala que precisa ver exatamente o que as escolas estão passando para os seus filhos, para os seus alunos, né? Nós somos a favor e pedimos uma escola sem partido, mas vocês sabem que existe a escola com partido, a escola que vem doutrinando crianças, adolescentes, e isso é um crime, né? Enquanto o MST ele faz aquele trabalho, né, de bonezinho, biscoitinho, os líderes, né, do MST, eles têm ultrapassado diversas barreiras de doutrinação das crianças. E aí chegou para mim um material que inclusive já foi entregue para outras pessoas. Primeiro Encontro Nacional das Crianças Sem Terrinha. Tá aqui, ó. Primeiro Encontro Nacional das Crianças Sem Terrinha. Dá para ver bem aí, né? Muito bem. E aqui detalhe, a bandeira do MST. Tá aqui o primeiro encontro das crianças, Encontro Nacional das Crianças Sem Terrinha, certo? Mais uma vez vou mostrar a capa para vocês aqui. Isso é de uma vagabundagem. Não deixem um professor adotar esse tipo de coisa com seus filhos. Não dá, né? Então tá. Primeiro Encontro Nacional das Crianças Sem Terrinha. Levem seus filhos, divulguem, ajudem a participar. Bom, aí tem aqui Caderno de Canções Infantis. Tá aqui o caderno de canções infantis, tá? Essa é a capa do caderno de canções infantis. Aí tem aqui a bandeira do MST, né? Tem aqui crianças simulando invasão. E aqui em cima, ó, aqui em cima, essa criança, olha aqui, Viva Cuba, Viva Cuba, tá aqui, Viva Cuba, ok? E aí tem crianças simulando invasão de terras, Viva Cuba, segurando a bandeira do MST, ok? Esse é o caderno de canções infantis, a capa do caderno de canções infantis do MST. Dentro do caderno, assim que você abre, né, é um caderno que vem com apoio da Criança Candanga, apoio do governo de Brasília, né? Tá aqui, ó. Apoio do governo de Brasília e apoio da Criança Candanga, e aqui o símbolo do governo de Brasília. Tá aqui. Aí assim que você abre, na primeira página, vem o hino do MST. Mas eu lembro que era um caderno de canções infantis, ok? Um caderno de canções infantis, tá aqui a capa. Mas quando você abre, a primeira coisa que vem é isso aqui. O hino do MST, de Ademar Bogo, música de Willy de Oliveira. A música, né, diz: vem, lutemos, punho erguido, nossa força nos leva a edificar, nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Braço erguido, ditemos nossa história, sufocando com força os opressores. Sufocando com força os opressores. Hastearemos a bandeira colorida, ou seja, não é a bandeira nacional, é a bandeira colorida. Tá aqui, ó, para vocês verem, a bandeira colorida, não é a bandeira do Brasil. Vem, lutemos em punho erguido, nossa força resgatada pela chama, ok?
Então, para vocês entenderem, eu estou falando do primeiro encontro nacional das crianças sem terrinha, né? Olha só o encontro nacional, essa é a capa do livro. Aí vem caderno de canções infantis. E quando você abre o caderno de canções infantis, você encontra o hino do MST para adultos. Tá aqui o hino, ok? Bom, aí vamos lá agora. Vamos no caderno de canções infantis. Tá aqui, ó, caderno, a folha do caderno de canções infantis. Tá? Tô fazendo questão de mostrar aqui para ninguém falar que eu tô inventando nada, né? Tá aqui. Aí vem a apresentação, ó, apresentação, tá vendo? Apresentação, tá? E aí na apresentação eles começam a doutrinação. Então eu vou ler só uma parte. Menino e menino, menina e menino livre, soltam pipa e jogam bola, cantam, plantam e vão à luta por terra, por escola, saúde e educação. Vocês entenderam? Vão à luta por terra, saúde e educação, porque lugar de sem terrinha é em todo lugar, certo? Aí mais lá embaixo, eles falam a palavra luta pelo menos umas 30 vezes só nessa apresentação aqui. E aí eles vêm e falam que com nossa organização, nossa luta, né? Resistindo, vai vendo as palavras, muita força para lutar, do nosso direito e soletrar a liberdade. Vocês entenderam a quantidade de palavras jogadas maldosamente na cabeça das crianças, aqueles que receberam isso? Então eles falam em organização, resistência, força para lutar, direito e liberdade, ou seja, aquele discurso montado que nós sempre ouvimos aí o Guilherme Boulos falando, aquela sonsa e falsa da Manuela Dávila falando, é o mesmo discurso sempre. Organização, luta, resistência, força para lutar, direito e liberdade. Isso não é doutrinação para crianças? Com as crianças sem terrinha aprendemos que ser criança é ser feliz, é lutar por uma reforma agrária. Dá para entender isso ou não, gente? É lutar por uma reforma agrária. Tá aqui, né? E aqui eles assinam, olha como é que eles assinam aqui. Tá vendo isso aqui? Ó, aqui está escrito o seguinte: sem terrinha em ação para fazer a revolução. Essa é a apresentação do livro, do caderno de canções infantis, que de infantil tem primeiro o hino do MST, tá aqui, certo? E aí vem a apresentação que eu mostrei aqui para vocês. Esse é o primeiro encontro nacional da criança sem terrinha, eles fazendo isso lá em Brasília. Aí eu anotei aqui, ó, plantando Ciranda 2, o Brasil que queremos edificar. Tá aqui, o Brasil que queremos edificar. Aí eu anotei aqui que o Brasil que eles querem edificar com as crianças, está escrito, minhas revoltas, porque tem tanta gente sem condições de viver, vítimas da violência, da exploração de alguns. Sonho com um Brasil verde. Sonho com um Brasil verde. Está aqui, uma reforma agrária, plantando a ciranda. Aí a gente vai mais além, né, do caderno, e a gente vai encontrar mais uma coisa. Dá para ler aí? Palestina livre. Aí, Palestina livre. Palestina livre. Crianças sem terrinha. Convidamos as crianças para pintar no muro da desigualdade. É o sem terrinha cantando e ocupando com água e ocupando a sua ginga. Reforma agrária, justiça e liberdade. Palestina livre.
E aí eles falam várias vezes aqui, Palestina livre, Palestina livre, Palestina livre, né? Temos que lutar companheiros, ou seja, a criança, ela sai de lá, né, imbuída com essas palavras, luta, resistência, luta de classes, pela libertação, companheiros e etc. Isso é ou não é uma vagabundagem de uma doutrinação? Aí, ó, vem mais uma aqui, ocupação. Olha o nome do hino. O hino é ocupação. Tá vendo o hino? Ocupação. Pois é. Aí no hino ocupação fala o seguinte: para entrar na ocupação tem que ter união. Agora já posso entrar. Para entrar na ocupação temos que resistir para entrar na ocupação. O que eles querem falar com isso para uma criança? Que a criança tem que resistir para entrar numa ocupação, desde cedo ensinando as crianças a entrar nessa medíocre, famigerada tal da ocupação. Durante a ocupação acontece a educação, que é resistir, cooperar, produzir, repartir, que é educar para entrar na ocupação. Está aqui, ocupação. E olha aqui, vamos lá, eu vou mais além. Aí pediram já para uma criança desenhar. E aí a criança, quando desenha, ela desenha o quê? Ela com a irmã e a bandeira do MST. Vocês entenderam bem? Depois de tudo isso, para você que está chegando agora, eu recebi um material que se diz ser didático. Vou passar só mais uma vez e bem rápido, que se diz ser didático, que é o primeiro encontro da criancinha sem terrinha, né? Com a bandeira do MST aqui, ó. Aí, essa é a capa. Aí vem caderno de canções infantis. Certo, gente? Caderno de canções infantis. O caderno de canções infantis, quando você abre, vem um hino adulto do MST. Tá aqui. Não era caderno de canções infantis? Como é que vem esse hino aqui? Né? E esse hino, ele fala em quê? Companheiro, liberdade, luta, empoderamento, braço erguido, vamos hastear a bandeira colorida, não é a bandeira nacional, tá aqui. Então no caderno de canções infantis, a primeira canção que você encontra é essa aqui, que não é canção infantil, correto? Aí vem Palestina Livre, eles pedindo Palestina Livre, tá aqui. Em uma das canções, Palestina Livre, Reforma Agrária, Justiça pela Liberdade, Companheiros, Palestina Livre, e sou um terrinha do MST, ó, tá aqui, sou um terrinha do MST, sou um terrinha do MST, quer dizer, a criança aos 6 anos de idade, ela já começa a ser doutrinada para se tornar, né, um membro do MST. Aí vem plantando ciranda. Plantando ciranda, eles falam porque tem tanta gente em condições de viver, vítima da violência, da exploração de alguns. Minhas revoltas. Aí na apresentação do livro, eles falam que o lugar de sem terrinha é em todo lugar. Organização, resistência, força para lutar, direito de liberdade, reforma agrária, lutar, 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 lutar. Aparece mais de 20 vezes, 30 vezes esse lutar aqui, tá certo? Na apresentação, vamos vendo. Aí depois vem, né, o hino da ocupação para criança. Hino da ocupação para criança. Por isso que é bom você nunca deixar um professor comunista levar uma com a cara do seu filho, levar uma tentando doutrinar o seu filho dentro da escola. Aí vem a ocupação. Para entrar na ocupação, você tem que resistir. Para entrar na ocupação, você tem que resistir. Tem que cooperar, tem que ser companheiro, tem que cooperar, repartir e educar. Bom, tá tudo aqui, certo? Esse material, gente, chegou para mim, já foi entregue para outras pessoas. E aí, depois de tudo isso que vocês viram, eles pedem para uma criança desenhar. E quando a criança vai desenhar, o que ela desenha? Ela
com o logo do MST na camisa, a bandeira do MST e a irmãzinha. Tá certo? Tá aqui, ó. Ou a criança sai ou não sai doutrinada, né, a ser um comunistazinho, né, falando sobre essas questões. Então, vocês entendem por que o país precisa de mudança? Vocês entendem por que o país precisa de um rumo? Vocês entendem por que nós precisamos varrer essa gente do poder? Nós precisamos varrer Brasília? Vocês entendem por que nós... Não pode, tem que acabar com esses movimentos que se dizem movimentos sociais, tem que acabar com esse tipo de coisa, eles não podem receber dinheiro, tem que liquidar esse tipo de coisa. Então tá aqui, eu provei para vocês, né? Caderno de canções infantis. Eu não vi um caderno, eu não vi uma canção infantil. Eu vi o hino do MST, eu vi o hino pedindo liberdade para a Palestina, vi o hino da ocupação, ensinando como ocupar, né? Vi a apresentação que fala de luta, organização, resistência, reforma agrária, força para lutar, direito de liberdade, né? Plantando a ciranda, o Brasil que queremos edificar, minhas revoltas, certo? Palestina livre, já li o hino do MST. E aí, quando eles então, depois de tudo isso na cabeça de uma criança, eles pedem para uma criança fazer um desenho, é óbvio que a criança desenha isso aqui, ó. O irmão e a irmã com a camisa do MST e com a bandeira do MST. Portanto, vejam bem o que seu filho anda estudando na escola. Portanto, fiquem alerta, pais, mães, certo? Procurem saber, conversem com as escolas, procurem nos colégios, procurem no celular de seus filhos, porque não pode ser assim, tá? E eu espero que esses homens que estão em Brasília, né, deveriam estar fazendo isso aqui que eu estou fazendo, deveriam estar denunciando, deveriam estar criando uma CPI, né, para entender e explicar o que é isso aqui, tá certo? É isso que a gente precisa entender. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Desejo a todos vocês um ótimo fim de noite. Desejo a vocês que Deus proteja, ilumine o caminho de vocês, ilumine o lar de vocês, porque é importante ter fé, é importante ter Deus no coração, Deus na alma. Só Deus poderá salvar o nosso país. Só a fé em Deus, só os homens que têm fé, que têm Deus no coração, que poderão realmente lutar por algo para mudar esse país, tá certo? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, Deus proteja a todos. Fé, força e foco. A minha luta é a sua luta. A minha luta é por um Brasil melhor. A sua luta é por um Brasil melhor. Grande abraço, tchau.